E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje. Arrematar veículos em leilão quase sempre faz os olhos brilharem, afinal, parece uma oportunidade de negócio daquelas, né? Mas olha só, existe um detalhe praticamente invisível que separa uma jogada de mestre de um verdadeiro desastre financeiro: o histórico do chassi. Ignorar isso é basicamente dar um tiro no escuro. Por isso, hoje, a gente vai desdobrar os dados das nossas fontes para entender exatamente como garantir que qualquer arremate seja totalmente blindado por segurança jurídica. O nosso roteiro hoje é bem direto e tem 5 pontos. 1. O risco da adulteração. 2. A diferença entre um crime e um processo judicial. 3. A proteção do laudo técnico. 4. Os passos práticos para uma compra segura. E, por fim, o número 5, que é a parte de seguro e transferência legal. Vamos nessa? Começando pela parte 1. O risco do chassi adulterado e as consequências penais. É absolutamente crucial entender a gravidade do maior problema que quem compra em leilão pode enfrentar. A gente não está falando só de uma dor de cabeça no cartório, não. É perigo real. O artigo 311 do nosso Código Penal é implacável. Ter a posse de um veículo com chassi adulterado é crime, e a pena vai de 3 a 6 anos de reclusão. E sabe qual é o detalhe mais assustador dessa história toda? A boa-fé não serve de escudo aqui. O veículo é simplesmente apreendido, o investimento vira pó e não existe qualquer chance de reembolso. É literalmente uma armadilha perfeita. Avançando para o número 2, crime versus justiça, a diferença entre adulteração e remarcação. Rola uma confusão enorme no mercado sobre esses termos, e é um equívoco que custa caríssimo. De um lado, a gente tem a alteração irregular. Como a gente acabou de ver, é um ato criminoso e ilegal que termina com a perda do carro e do dinheiro. Ponto final. Agora, do outro lado, a coisa muda completamente de figura. A remarcação judicial. Essa, sim, é autorizada e chancelada pelo Estado. Quando o veículo tem o chassi remarcado pela Justiça e chega com toda a papelada comprovando isso, aquele risco imenso vira uma oportunidade super viável, segura e 100% legal. Chegando agora na parte 3, a proteção do laudo técnico, ou como a transparência salva o bolso. Então, diante de um risco real de perda total, como é possível se proteger antes mesmo de pensar em dar o primeiro lance? A grande sacada aqui é o laudo técnico oferecido por plataformas especializadas. Esse documento é como se fosse um raio-x do carro. Ele joga tudo na mesa e expõe a situação exata do chassi. Se tem alguma remarcação judicial ou até uma mínima suspeita de adulteração, vai estar escrito lá. Tomar decisões com base em dados concretos e não na pura sorte é o que realmente garante a sobrevivência nesse mercado. E para colocar o impacto dessa transparência em perspectiva, as fontes trazem o exemplo de plataformas como a Aconoleilões. Pensa só nesse número, mais de 47 mil lotes vendidos. Não é brincadeira, né? Um volume gigante assim atesta na prática que mostrar o jogo logo de cara não apenas protege quem compra, mas também constrói um modelo de negócio super sólido, com uma autoridade absurda no mercado. E o resultado natural de unir esse volume todo com a transparência técnica é formidável. 94% de satisfação verificada. É a prova cabal de que quando a informação real do chassi está disponível antes do arremate, o índice de problemas despenca. A transparência corta o mal pela raiz ao eliminar o fator surpresa aqui? Vamos combinar. É o grande vilão das frustrações e dos prejuízos. Com todo esse nível de confiança, as fontes mostram um salto de 38% de crescimento ao ano dentro desse ecossistema mais seguro. E para fechar o pacote completo de eficiência, existe ainda o compromisso de entregar toda a documentação em até 7 dias úteis. É a aliança perfeita, né? Agilidade total, sem abrir mão da segurança jurídica. Indo agora para o número 4, passos para uma compra segura. A metodologia na prática. Entendida a teoria, é hora de ir para a ação. As fontes detalham um protocolo super rigoroso em 3 etapas que é quase uma receitinha de bolo para não errar. Passo 1. Leitura atenta daquele laudo técnico da plataforma. Passo 2. Cruzar essas informações fazendo uma consulta gratuita do chassi direto no site do Detran. E o passo 3, que muita gente pula, mas jamais deveria, a visita presencial. Ir até o pátio e inspecionar fisicamente o chassi ao lado de um perito de confiança é o que vai garantir uma noite de sono daquelas bem tranquilas depois do lance. E a nossa última parada, a parte 5, seguro e transferência, a famosa burocracia do pós-leilão.
Bom, veículo arrematado, tudo legalizado com remarcação judicial, maravilha. Mas aí surge a pergunta de $1 milhão. O seguro vai cobrir o carro com esse histórico? A resposta mais franca possível é que depende inteiramente de cada seguradora. Tem empresa que simplesmente vira as costas e recusa a apólice, mesmo com o processo judicial perfeito. Por isso, a regra de ouro inquebrável aqui é checar a aceitação com a corretora antes, bem antes de levantar a plaquinha no leilão. E quanto à transferência no Detran? Ela é super viável, mas, olha, tem as suas pegadinhas. Primeiro, a documentação da remarcação judicial precisa estar impecável. Segundo, o Brasil é imenso e cada Detran estadual tem as suas próprias regrinhas e exigências. É um verdadeiro labirinto burocrático. Justamente por isso, a recomendação mais forte das fontes é contratar um despachante que seja especializado em leilões para assumir essa bronca por completo. E para fechar nossa análise, fica uma verdade absoluta do mercado. Entender de verdade o risco é o que separa um negócio genial de um desastre total. O universo dos leilões definitivamente não perdoa lances dados na base da sorte. Priorizar os fatos, ler o laudo técnico com calma e respeitar o processo é o que constrói um lucro real e seguro. Então fica aquela reflexão final. Até que ponto a emoção de ver um preço muito baixo vale o risco de ignorar o que está escondido no histórico do chassi? Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação até aqui. Espero que os próximos negócios sejam sempre blindados pela informação certa. Até a próxima!